Olá pessoal, tudo bom? Estou aqui falando em duas câmeras diferentes para gravar em dois formatos para ficar a melhor qualidade possível para vocês. Bom, Ana Paula aqui no Método A Chave para o 120 e o assunto desse vídeo de hoje é: nós vamos falar um pouquinho dos sentimentos que que o cuidador sente quando o idoso começa a ter esquecimentos. Quando você tem um familiar idoso em casa, eu quero falar justamente para quem está mais próximo de um idoso que está em processo de envelhecimento, tá? Então, quando você tem um familiar, um parente que é um idoso e você começa a perceber que estão acontecendo alguns esquecimentos. Como que a gente, que é filho e que está ali desempenhando um cuidado, assim, uma assessoria, vamos dizer, de vez em quando, se sente numa circunstância dessa? Bom, pessoal, a primeira coisa, a gente sempre pensa, muitas pessoas pensam que isso é muito normal. Que o esquecimento no idoso é normal, que acontece mesmo, todo idoso fica esquecido. E aí você fica com aquela sensação de que tá tudo bem, que você não precisa se preocupar, que tá tudo organizado. E aí tem duas questões nisso tudo. A primeira questão é que se você parte do princípio que uma questão é normal, você não investiga e não vê o quanto isso pode prejudicar. O segundo ponto é você ficar com receio de que em algum momento aquela pessoa vai precisar um pouco mais de você, né? Quando você acha que a situação é normal e que faz parte de ser idoso esquecer, você deixa de olhar para a situação de maneira mais objetiva, no sentido de o que ele está esquecendo e o que esse esquecimento está causando. E aí eu vou fazer um parênteses aqui, né? Vou abrir uma caixinha no meio de tudo isso. E aí, eu escuto muito, por isso que eu vou dizer logo aqui no começo desse vídeo já. Não, mas ela não tá esquecida. Ela lembra o que aconteceu há 20 anos atrás. Não tá esquecida. Ela lembra a escola que eu estudei, ela lembra os aniversários de todos os filhos, dos netos, dos sobrinhos. Então, a primeira coisa eu quero também nesse vídeo tirar um pouco desse lugar de que o esquecimento só é importante quando trata do passado. Se a pessoa lembra do passado, ela não está esquecida. Então, isso não é uma verdade, tá? Quando a gente fala em esquecimento, nós estamos falando esquecimento das coisas do dia a dia, do que está acontecendo hoje, agora, esta semana, dos compromissos. Nesse contexto, o que eu sinto muito e que as pessoas me relatam com relação aos sentimentos é isso, de que a pessoa, não, é normal. É normal isso aqui, gente, isso é muito normal. O segundo sentimento que aparece bastante é de que, vai precisar de ajuda. Ou já tá demenciando, como falavam, né? E isso gera uma angustiazinha, né? Gera. Porque você não sabe onde isso vai parar, como essa situação vai se desenrolar. Então, é muito comum as pessoas terem essas dificuldades, essas questões com relação a olhar o parente, o familiar, no processo do envelhecimento. E daí eu insisto sempre,
a relação da pessoa que cuida, ou que assiste, ou que é responsável legal para o idoso, muda completamente quando esta pessoa passa a entender o envelhecimento sem mitos, como ele é, e compreende o processo. Isso vai fazer com que tudo que venha junto seja mais tranquilo. Bom, numa fase inicial, né? Primeiro aquela sensação de que é normal, depois aquela sensação de que pode ser que me dê um pouco mais de trabalho. E às vezes, quando o esquecimento começa a ficar mais frequente, a pessoa começa o filho, o acompanhante, a pessoa que cuida, começa a ficar um pouco ansioso, um pouco triste, um pouco deprimido. Porque algumas pessoas conseguem lá na frente, né? Às vezes as pessoas acham que rapidamente aquela pessoa vai se esquecer ou vai perder as funções que ela geralmente faz. E mais do que isso, que vai dar um certo trabalho no cuidado. Então, eu vou ter que me dedicar mais para essa pessoa do que eu me dedico hoje, né? E eu quero alertar que no meio desses sentimentos todos que as pessoas, os familiares sentem quando estão cuidando, né, de algum idoso, você não sentir uma necessidade rápida de agir. E é isso que eu quero despertar. É a necessidade de ver o que está acontecendo e entender. Por quê? Porque eu posso ter ainda um familiar que faz quase tudo sozinho, que tem esquecimentos, que tem poucos esquecimentos. Mas eu, como familiar, ou como pessoa que cuida, ou como supervisor, preciso entender se na rotina dessa pessoa, esses esquecimentos estão afetando. Como? Remédio. Essa pessoa está conseguindo lembrar de todos os remédios no horário? Você tem certeza disso? Se não, como que a gente pode resolver daí essa questão? Essa pessoa consegue sair sozinha, sem se perder? A independência dela coloca ela em risco, né? Então eu tô chamando a atenção aqui, porque nesse momento eu sei que a gente tem que lidar com situações diferentes. E por isso que o tema desse vídeo é sobre sentimentos. A gente tem que lidar com o envelhecimento de um familiar ou de uma pessoa que a gente está cuidando, no entendimento de que aquela pessoa pode perder um pouco da autonomia e das coisas que ela faz, e que em alguns casos, se ela tiver uma síndrome demencial, um Alzheimer ou alguma outra doença, ela vai sim ser uma pessoa diferente, fazer coisas diferentes de formas diferentes. E isso, às vezes, é doído porque descaracteriza aquela pessoa como ela é. Então eu vou dar um exemplo. A minha mãe é uma mulher que cozinha muito bem. Ela faz comidas deliciosas, ela faz com muito amor e a nossa rotina gira em torno da mesa. Se em algum momento ela não mais conseguir cozinhar porque ela não lembra as receitas ou porque ela tem alguma dificuldade de fazer isso, eu vou ter que achar um outro significado na minha mãe, porque ela vai deixar de ser a mulher que faz comida para todo mundo. E a gente não é alertado com relação a isso. Com relação a essa questão,
quando a gente está vendo alguém envelhecer, né? Porque eu falo sobre o envelhecimento, eu falo sobre o idoso, mas eu falo para as pessoas que estão cuidando. Então, eu preciso abordar e olhar no ponto de vista delas. Não adianta eu falar só da saúde do idoso e não trabalhar e entrar nas dificuldades real que aquela pessoa, aquele filho, aquele cuidador está tendo. Principalmente quando é familiar. Porque eu tive essa experiência com a minha avó. Às vezes a gente chegava para visitá-la, isso porque eu ia visitá-la todos os finais de semana. 100% dos finais de semana, todos. E a gente ficava lá o dia todo. Então eu lembro que, por exemplo, depois que ela caiu, que ela ficou acamada, e aí a questão de memória cognitiva dela começou a declinar, nós chegávamos depois do almoço, no final de semana, e o quarto dela era um quarto bem grande, e ela tinha a cama dela, tinha uma poltrona, tinha outras 2 camas e mais um sofá, era mesmo um quarto muito grande. E nós ficávamos todos ali vendo televisão lá e interagindo tudo com ela ali. E brincando, fazendo barulho, dando risada. Mas, às vezes, nós percebíamos que ela não estava tão ligada e entendendo tudo que estava acontecendo ali. Às vezes, ela rateava um pouco nos nossos nomes, meu e dos meus irmãos. Entende? Embora nós fôssemos os que mais estávamos ali. Então, quando eu estou falando sobre os cuidados com idosos, eu preciso me lembrar um pouco, então, tanto como pessoa, como quanto profissional, me lembrar de como isso afeta a saúde e a maneira que a pessoa que cuida lida com isso. Então, quando você percebe nos primeiros sinais que aquela pessoa está tendo alguns esquecimentos, eu preciso logo olhar para aquilo sem ressalvas. Eu preciso logo observar que tipo de esquecimento meu familiar está tendo. Será que no dia a dia não está atrapalhando? Que tipo de pergunta eu posso fazer? Que tipo de comportamento eu posso observar para entender se é necessário um apoio mais presente agora? Porque pode ser que a pessoa apresente uma diminuição, mais frequência de esquecimentos, de alguns esquecimentos, e aí é uma coisa que a gente chama de declínio cognitivo, e pode ser que ela desça um degrauzinho e fique ali, tá? Que isso não impacte de maneira tão grande ou tão importante no momento. E às vezes a pessoa permanece assim por muitos anos e nem chega a ficar em um nível que você precisa cuidar de tudo, tá? E às vezes isso acontece rápido, se uma síndrome demencial que não tiver nenhum tratamento, se a pessoa não tiver nenhuma orientação e for deixando essa situação se estender, tá? Então, as 2 possibilidades existem e a gente não consegue saber qual vai ser a de cada um. Agora, quando eu percebo isso, qual que é a minha orientação sempre? Fique de olho no dia a dia, passe ali um tempo maior, para que você realmente observe em cada atividade que aquela pessoa faz, se há algum risco que ela está correndo, se esse esquecimento, essa dificuldade cognitiva, essa falha cognitiva está trazendo. E aí eu tenho, para quem não está ainda habituado com esses nomes, eu gosto sempre de falar em cognição, atividade cognitiva. Tem outros vídeos meus falando sobre isso. Depois eu posso até colocar no link na descrição para vocês consultarem.
para poder fechar tudo direitinho na cabeça de vocês. Então, é difícil a gente olhar para aquele familiar e dizer, ele realmente está com dificuldade, não é mais aquela pessoa. Ela precisa de ajuda. Porque isso faz a gente mudar de posição dentro da relação mãe e filho, por exemplo. Entende? Irmão, irmã. Eu já vi muitos irmãos que cuidam de outros irmãos. Às vezes você tem irmãos com diferença de idade grande e o mais jovem acaba cuidando do irmão mais velho. Numa posição em que o irmão mais velho sempre fez tudo, sempre foi a cabeça da casa. E às vezes aquela pessoa ali nem sabe o que fazer, tá? Ou filhos mesmo que têm os pais como genitores, como pessoas fortes. E aí depois vem que o pai ou a mãe tá vindo num processo de fragilidade que não é mais a mesma pessoa. Então, nesse sentido, é sim um pouco de luto daquela pessoa e de ressignificar, de entender essa relação de maneira diferente. De entender de novo, bom, pode ser que eu aqui tenha que assumir um outro papel. Eu preciso procurar ajuda para isso, eu preciso lidar com isso. Porque se você que está com um familiar envelhecendo, está cuidando de alguém, não prestar atenção em si e nos sentimentos que isso trazem para você, daqui a pouco você vai ser engolido. Você pode ser engolido. Essa semana eu fiz um post falando disso, né? Quais são os sentimentos que você sente frente ao envelhecimento. A gente não fala sobre o envelhecimento. A nossa sociedade não fala sobre o envelhecimento nem sobre a morte. Então, o envelhecimento e a morte, eles são um lugar velado. Um lugar que ninguém fala. Que não pode falar de morte, de envelhecimento. Eu não quero saber, eu não quero discutir esse assunto. Muitas pessoas, quando eu falo, nossa, nossos pais estão velhos, né? Estão velhos. Ai, credo, não fala isso. Gente, mas é isso. A gente precisa encarar essa questão. Não tem pra onde correr. E aí, pessoal, enquanto antes a gente percebe... Então, eu tava falando do post, né? Ó, dei uma perdida aqui. Outro dispositivo que eu tava gravando até parou. Quando você sente isso e tenta trabalhar dentro de você o que significa isso, fica mais fácil para você lidar com o idoso, com o envelhecimento e com seus sentimentos. Ninguém quer ver o pai e a mãe envelhecendo. Ninguém quer ver. Vocês acreditam? Ninguém quer. Mas vai acontecer. Então a gente precisa dar um jeito de viver essa fase de maneira saudável. Como que vive essa fase de maneira saudável, Ana? Bom, como que eu vivo o envelhecimento do meu familiar de maneira saudável? Buscando sobre o envelhecimento, entendendo tudo que pode acontecer, ficando atento com o que o meu idoso está apresentando e buscando soluções para que isso minimize as dificuldades dele e minhas que eu estou cuidando. E quando você entende uma situação, você tira os grilos da cabeça. E você consegue lidar melhor, porque emocionalmente você vai ter que lidar com essa questão do idoso tá envelhecendo e sendo uma pessoa diferente. Ele vai deixar de ser o pai, a mãe, para ser uma pessoa que é cuidada e que depende de você. Então, sim, você precisa pensar nisso. Você precisa ficar... Eu não estou dizendo que não é para ficar chateado. Eu estou dizendo que você precisa viver essa chateação e entender que mesmo chateado, existem coisas que você tem e deve fazer para que esse processo de envelhecimento, com ou sem doença associada, seja o melhor possível para você e para o idoso. Como assim? Adianta? Porque eu vivo o envelhecimento do meu Adianta eu negar?
Adianta eu, como filha, negar? Eu gosto de falar da negação agora, vai ser ótimo. Não, eu não quero. Eu já ouvi bastante assim, a pessoa falando, não, eu não quero saber disso. Eu não quero falar sobre isso. Eu não quero saber que meu pai tá envelhecendo. Eu não quero que ele morra. Mas vai acontecer. Ele vai envelhecer. Ele vai envelhecer. Então, eu vou lidar com isso e trabalhar essa situação. Ou eu vou ficar desesperada com essa situação, fingir que nada está acontecendo e deixar a situação piorando. Não posso. Não posso. Então, entender os sentimentos que o cuidador... Quando eu digo cuidador, eu tô falando familiar, o cuidador, a pessoa que tá próxima. O esposo, a esposa. E aí, olha só, eu falei bastante de filho, filha, mas eu não falei de esposo. Poxa, se você tem um esposo que faz tudo pra você, que era o chefe da casa, e essa geração de pessoas que estão fazendo 80 anos agora, a maioria tem esse perfil de que o homem era o provedor, aquele que resolvia. Eu tive uma paciente uma vez que ela não sabia nem o que era colocar gasolina no carro. Ela nunca tinha ido ao posto de gasolina, botar gasolina no carro dela. O marido fazia tudo. Quando esse marido começou a ter sinais de síndrome demencial, essa senhora ficou acabada. E sem paciência. E destruída. E nenhum dos filhos tinha reparado nisso. Ninguém tinha dado atenção para ela. Ela estava devastada. O pilar da vida dela não estava mais ali. Então, eu sei que é desafiador esse momento. Então, se você é esposa, neta, filho, filha, tá? A gente tem que se permitir sentir tudo isso que se sente quando um familiar está envelhecendo. A gente tem que permitir. É o primeiro passo para a gente conseguir ajudar. O primeiro passo. E aí eu gosto de fazer um outro paralelo, sabe, gente? Com mães que têm crianças com necessidades especiais. Se eu tenho uma criança com necessidade especial, o que eu preciso? Eu preciso correr atrás daquilo que vai fazer ela a melhorar. Então, se eu tenho uma criança com paralisia cerebral, por exemplo, eu preciso correr atrás de o que eu posso fazer para que ela se desenvolva da melhor maneira possível. É fono, é físio, é TO, é psicologia, é médico, é equitação, é natação. Só que eu só preciso ir atrás de tudo isso se eu percebo e entendo que aquela criança precisa de um auxílio. Se eu nego que aquela criança precisa disso, ao mesmo tempo eu nego o melhor auxílio possível. Então, quando eu digo em sentimento, é um pouco da gente refletir sobre os nossos sentimentos frente ao início do processo de senescência, de envelhecimento ou de síndrome demencial. E hoje eu vou ficar por aqui, nesse primeiro momento, porque eu quero instigar vocês a refletirem sobre isso. Entendeu? Hoje eu quero que vocês olhem para os familiares de vocês que estão envelhecendo. Muitos deles nem estão precisando de auxílio. E reflitem um pouco de como vocês sentem isso tudo. E aí eu vou dizer para vocês que eu faço isso. Né? Então, acho que eu já falei, eu tenho um pai que vai fazer 79 anos, não vou ficar envelhecendo ele. Ele tem 79 anos e minha mãe tem 77. Eles são 100% independentes do tempo, moram sozinhos, se viram sozinhos. Mas, por exemplo, algumas coisas nos preocupam, a mim e aos meus irmãos, que é, por exemplo, viagens longas de carro. Então, meu pai vira e mexe, ele tinha mania de viajar à noite. Às vezes ele ligava,
9 horas da noite, tô saindo. Saindo pra onde? Não, vou viajar. Agora à noite? Mas não vai. E aí um dia eu falei isso pra ele, você não vai. Você não vai viajar agora. Se você for, eu vou pegar o carro e vou atrás de tu. Isso ele era mais jovem ainda, eu tô falando pra vocês uns 5 anos atrás. E aí eu lembro que ele falou, você não vai mandar em mim agora? Ele ficou bravo comigo. E eu falei, pai, eu não quero mandar em ninguém. Só que você não tem mais 40 anos. E se acontece alguma coisa na estrada, você é um idoso que tá sozinho na estrada. Você não troca um pneu sozinho mais. Que meu pai tem problema na coluna. Então, o mesmo cuidado que você tem comigo, eu tenho com o senhor. Só que para hoje, para eu e os meus irmãos, dizermos a eles que algumas coisas a gente acredita que seja melhor que ele faça de maneira diferente, a gente precisa ter um olhar muito com amor e entender o porquê que nós estamos falando isso. Para eu poder dizer para o meu pai que ele não pode mais ficar subindo em árvore, que acreditem, ele fazia isso até 1 ano atrás, eu preciso de verdade olhar para o meu pai e ver que o meu grande pai, o meu herói, é um idoso longevo de quase 80 anos. E é muita idade. É muita idade. Embora ele tenha uma mente e um corpo que o permita fazer tudo, é muita idade, gente. 80 anos é muita idade. Qualquer intercorrência nessa fase é muito perigosa. Então, eu preciso lidar com as limitações que hoje o meu pai tem. Entendeu? Se antes eu podia ligar para ele para qualquer hora para vir aqui me ajudar, em qualquer coisa que eu podia, quando meu filho nasceu, ele me ajudou muito, ele vinha me ajudar, vinha para ficar comigo, ele e minha mãe. Hoje, eu não sei se eu posso tirar ele de lá para ele vir dirigindo, horas no volante, perigos de estrada. Eu preciso reconhecer isso, e isso é doído, isso é difícil. E eu tô sempre atenta. E eu tô passando isso para vocês porque isso vem em mim, porque eu cuido de idosos, tem a ver com a minha profissão. Mas o que vocês têm que ficar atentos? Nessas primeiras vezes que vocês percebem esquecimentos. Aquela pessoa às vezes não sabe onde ela tá bom? Os medicamentos que ela toma, se ela toma sozinha? Ela sabe onde estão documentos importantes? Ela se lembra de senha de banco? Ela sabe o que ela tem aonde? Ela sabe bem o nome de todas as pessoas ao redor dela? Se você pedir para ela um trajeto, para ela ensinar alguma coisa para você, ela é capaz de ensinar? Tudo isso são coisas que a gente pode ir fazendo e perguntando e observando para ver até que ponto eu preciso me preocupar com esses esquecimentos ou não, tá? Outra coisa também que eu quero falar, que vai fechar o nosso vídeo de hoje, é uma dúvida que permeia, assim, que é uma dúvida muito comum. As pessoas sempre as pessoas não sabem o que elas fazem. Se elas fingem que não percebem que aquela pessoa está esquecida, ou se elas avisam aquela pessoa que ela está esquecida. Então, muitas vezes as pessoas não se manifestam. Elas percebem que o familiar está esquecido, mas elas não falam nada. Nem para ele, nem para ninguém. Com medo. Mas uma das questões importantes é que nem sempre a pessoa que está sofrendo de uma queda cognitiva, de uma alteração de memória, que seja, nem sempre ela consegue perceber isso. Se ela não consegue perceber, por que ela vai buscar um tratamento?
Então, às vezes é importante a gente pontuar com gentileza, com amor, pontuar essas dificuldades que a pessoa está tendo e bolar uma forma de que a pessoa comece a perceber isso. Porque daí sim, você vai mostrar para ela que temos uma situação e que de repente pode ser que seja necessário atenção em alguns pontos. Por exemplo, se a questão é só de medicamento, eu posso pensar em maneiras de fazer com que aquela pessoa se lembre de tomar os remédios e garanta que ela se lembrou. Marcações, enfim, 1000 maneiras aí de pensar sobre isso. Então, isso é muito legal. E para fechar esse nosso vídeo de hoje, eu aconselho sempre a conversa entre pessoas. Então, se você tem irmãos e está passando por isso, converse com seus irmãos. Se é o seu esposo ou a sua esposa, converse com seus filhos, com seus netos, com seus amigos sobre isso. Pergunte como é a experiência das outras pessoas. Porque isso é mais fácil. Às vezes a gente tem uma tendência de diminuir as coisas. Então, como, por exemplo, às vezes, eu dou muito exemplo de maternidade porque isso é muito presente para mim ainda, tá? Então, por exemplo, quando você tem um bebê pequeno e a gente tá exausta, a gente fala, nossa, essa criança não para de chorar. E aí sempre alguém fala, é assim, daqui a pouco melhora. Gente, eu sei que daqui a pouco melhora, mas não é isso que eu quero ouvir. ou às vezes você escuta assim, nossa, o meu filho, isso é tranquilo. Seu filho dorme 4 horas à noite, o meu não dormia nenhuma seguida. Então, às vezes, não é esse tipo de comentário que você precisa. Então, converse com outras pessoas, mas não com pessoas que diminuam a sua preocupação, necessariamente. Com pessoas que tenham experiências e que estejam dispostas a te ouvir e entender a sua preocupação, o seu sentimento. Porque se você está contando uma coisa que está te desafiando, que está te incomodando, você não quer só o problema. Você quer que a pessoa entenda o seu sentimento com relação a isso. Então, procure com quem conversar e tirar essas suas dúvidas. Observe o seu familiar. Veja o que é que está acontecendo. Anote e pergunte para o médico, pergunte para alguém especificamente. E aí eu digo, nas minhas aulas, nós temos um módulo só disso. Eu explico todas essas questões, os esquecimentos que são comuns, aceitáveis, aquilo que pode ter um problema, por que isso acontece, o que eu tenho que fazer. Porque não adianta a gente ver um problema, a gente tem que ver e resolver, tá? E eu também gosto muito de dar esse apoio para as famílias que eu tô caminhando junto, tanto no presencial quanto no online, né? De mostrar para elas que há um espaço para se discutir e eu estou aqui para ouvi-las e para tirar as dúvidas de vocês, certo? Então, é nesse sentido que eu encerro esse vídeo de hoje. E eu quero contar para vocês, pedir para vocês encaminharem esse vídeo aqui, dá um like já, encaminha esse vídeo para outras pessoas que você conhece que têm familiares idosos, que é quase todo mundo, né? Então todo mundo tem um pai, uma mãe, um tio, uma avó, um sogro, né? Alguém idoso. Ou alguém que está passando por isso. Deixa as suas perguntas aqui para mim no chat que eu respondo. Curte as redes sociais lá, curte o Instagram, é @AnaAlmeidaFono, tá bom? E fique sempre por aqui, sempre tem novidades, tem outros vídeos aí, aqui e no Instagram também, tá bom? É isso, gente. Tchau, tchau.